Bem, vamos analisar de forma bem rápida, né? Bem resumida, o Dia do Senhor 25. Então, vamos à leitura do Dia do Senhor 25. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo, que opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis, foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo como única base para a nossa salvação? Sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2. O Santo Batismo e a Santa Ceia. Bem, quando nós falamos aqui dos sacramentos no Catecismo de Heidelberg, na verdade, há uma continuação sobre a fé. Desde o Dia do Senhor 7, que o tema fé nos conduz pelo estudo sobre a fé, nos conduz pelo credo apostólico e agora adentra nos sacramentos, né? A fé que nós confessamos no credo é a mesma fé que está presente, sendo instruída pelos sacramentos, e ela vem fortalecer os cristãos. Então eu vou ler aqui o Dia do Senhor 7, para que nós tenhamos uma compreensão um pouco mais ampla. Então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Não. Só os salvos, os que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação, por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então nós vemos que a fé, ela é gerada, ela é produzida em nós pelo Espírito Santo, tá? E esta fé, a fé que nos é ensinada e a fé que nós colocamos em prática quando nós confessamos o credo, quando nós dizemos crer em todos os itens do credo apostólico, nós dizemos crer, confessamos crer pela fé, é esta mesma fé que está presente na ministração dos sacramentos, tá? Agora, devemos entender que existe uma grande diferença entre os sacramentos e aqueles que são chamados de símbolos, uns símbolos de fé,
tá? Quais são essas, ou qual é essa grande diferença e que forçosamente nós devemos pensar nela? Nós sabemos que muitas pessoas, de boa fé, de boa vontade, apelaram a alguns símbolos com o desejo de ajudar a fortalecer a fé de alguém, tá? Então esses símbolos, eles são ou criados na imaginação humana dessas pessoas que de boa mente, de boa fé, de boa intenção, quiseram usar um meio para ajudar a fortalecer a fé de um outro, de uma outra pessoa. Ou ele surge, esse símbolo surge de algumas distorções de passagens bíblicas, a grande maioria deles, se não todas, no Antigo Testamento, um versículo isolado ali, em que se a pessoa se apega a utilizar um símbolo, né, para que ajude a fortalecer a fé de alguém. Bom, os sacramentos, eles não são esse símbolo e eles nem partem desse princípio, tá? Os símbolos, é fácil nós observarmos, né? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas usando objetos materiais, né, que supostamente ajudarão aquela pessoa a vencer uma adversidade ou a aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé e tudo mais, né? Coisas assim como uma água que alguém faz uma oração especial sobre aquela água e a partir daquele momento a pessoa toma água, né? Ou como na própria doutrina católica romana existe ali a água benta, né? Que é o mesmo princípio de alguém orar por uma água e depois utilizar aquela água, né? Na pessoa que supostamente estaria sendo beneficiada. A água benta, alguém benzeu, né, aquela água ali para que pudesse ser usada de forma a trazer algum benefício para alguém, ou algum objeto que ele foi orado, consagrado a Deus, e aquela pessoa então pega aquele objeto e leva para sua casa como algo que possa beneficiar de fato em alguma coisa, né? Ou vencer forças malignas, ou obter algum benefício material, financeiro, ou até mesmo colocado uma crença, né? Sobre libertação de algum indivíduo, conversão e tudo mais, tá? Os sacramentos, eles não têm nada a ver nem com esses símbolos, e nem com esses princípios, tá? Os sacramentos, eles são instrutivos e eles são ordenados na Bíblia. No Novo Testamento existe a ordenança desses sacramentos. E a igreja, então, ela faz uso desses dois sacramentos, né? Que é a Santa Ceia e o Santo Batismo, por dois motivos. Primeiro, porque ele é ordenado nas Escrituras. E segundo, porque a função deles é instruir também o cristão nos preceitos doutrinários da fé da igreja cristã, que são ensinados no Novo Testamento, tá? Então eles têm aspecto instrutivo e são praticados porque ambos são ordenados que a igreja os pratique, né? O Senhor Jesus, por exemplo, no Santo Batismo, lá em Mateus 28, quando ele deixa a grande comissão para a igreja, ele diz, né? Fazer discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que existe uma diferença tanto do princípio, do porquê os sacramentos são aplicados, uma diferença que eu digo com relação aos símbolos de fé, né? Do porquê os simbolismos os sacramentos são operados, né? E de que forma, né, eles servem para instrução e são praticados porque é uma ordem bíblica como doutrina para a igreja. Já os símbolos, ele não é uma ordem bíblica como doutrina para a igreja. Como eu disse, ele surgiu provavelmente da boa fé, da boa intenção de alguém em querer auxiliar os outros, mas os símbolos, eles tendem a que a pessoa
ela desenvolva fé na fé e não a fé em Cristo. A fé na fé que aquele objeto vai beneficiar de alguma maneira, ou que aquele objeto que foi orado e consagrado a Deus por alguém, ele vai ter um poder especial de solucionar algum problema. Então esta fé está sendo direcionada a um objeto físico, a um objeto material. Tá? Enquanto que os sacramentos é totalmente diferente. Os sacramentos é a obediência a cumprir a ordem de Cristo, de ministrar esses sacramentos, que eles vão instruir a pessoa ou as pessoas que estão presentes na ministração dos sacramentos a respeito da fé cristã, comunhão com Cristo, salvação, corpo de Cristo e tudo mais, tá? Olha o que são usados, o que representam, né, os sacramentos. O corpo, o sangue de Cristo, né, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo, unindo tanto a Santa Ceia como o Santo Batismo, para que fique um pouco mais clara essa explicação, né? Então, esses elementos que são usados aqui, eles não têm o mesmo princípio dos símbolos e nem mesmo a mesma utilidade ou a mesma função, tá? Ele vai servir para instruir, primeiramente, né? Instruir o cristão e as outras pessoas que estiverem presentes quando são ministrados esses sacramentos a respeito de Cristo, da salvação em Cristo, da única base da salvação ser o sacrifício de Cristo na cruz, tá? Então, no caso da Santa Ceia, o corpo vai representar o corpo de Cristo e o sangue que ele derramou, né? A vida que ele deu por nós. E no caso do Santo Batismo, vai representar a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, e também nós morrermos para o pecado, ressuscitarmos para vivermos em novidade de vida com Cristo, e assim como Cristo ressurgiu, ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia, porque a nossa ressurreição, ela depende da ressurreição de Cristo. Então, é diferente, né? O princípio e a utilidade, a funcionalidade, né, dos sacramentos, tá? Os sacramentos, eles vão ser meios de graça mesmo, porque eles vão nos instruir na fé, e instruídos na fé, nós fortalecemos a fé no invisível, que é no sacrifício de Cristo e a fé em Deus. E nós não vamos direcionar a fé em objetos materiais, como se aqueles objetos em si mesmos obtivessem algum poder, porque alguém orou ou consagrou ele a Deus, tá? Então, normalmente quem usa, pessoas que creem nos símbolos, né? Elas creem que se elas pegarem aquele objeto, Deus vai operar positivamente na vida dela, enquanto que na vida de quem não pega o objeto, Deus não iria operar positivamente. Os sacramentos, eles não têm nada a ver, de fato, com esse tipo de pensamento, tá? Então, a palavra e os sacramentos direcionam a nossa fé para o sacrifício de Cristo como única base da nossa salvação. Eu quero concluir esse vídeo, né, apresentando na Bíblia os sacramentos. Primeiramente, a Santa Ceia, né, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tá? E sobre o Santo Batismo, eu convido, se você tiver uma Bíblia disponível, a acompanhar comigo a leitura. Em Romanos, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, vamos ler alguns versículos aqui, a começar pelo verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai,
Assim também andemos nós em novidade de vida. Li os versos 3 e 4. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, como nós podemos ver aqui, os sacramentos, eles direcionam a nossa fé para o sacrifício de Cristo. E eles nos instruem e instruem as pessoas presentes quando são ministrados os sacramentos sobre o sacrifício de Cristo, tá? Enquanto que os símbolos de fé, eles vão tender a proporcionar uma fé em algo físico, em algo material. Os sacramentos, eles vão nos instruir a um fato, a uma realidade bíblica, que a nossa salvação depende única e exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz. Eu espero que tenha sido para a edificação de todos aqueles que acompanharam e, acima de tudo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.